Política, economia e sociedade é a discussão agora no triálogo de todas as terças-feiras do Jornal da Noite. Fernando Mitre, o sociólogo Alberto Almeida e eu, num papo descomprometido, mas também profundo. Alberto, o tema hoje é reformas que o Lula deixou de fazer. Que reformas, na sua opinião, o Lula poderia ter feito e deixou de fazer? Praticamente todas. Né? O governo Lula foi um governo atuante enquanto o Palocci foi ministro. Fez várias reformas microeconômicas. Quando o Palocci caiu, no final de 2005, a partir dali o governo não fez nada. Acho que o Lula, todo mundo sabe, o Lula deu sorte, teve o mérito dele, obviamente, de ter mantido a política econômica que estava dando certo, mas ele soprou no vento mundial de crescimento do preço de commodities, enfim, da economia mundial. Então o Brasil foi um grande beneficiário disso. Agora, eu acho que a Dilma e, digamos assim, o núcleo estratégico dela tem consciência de que há muita coisa para ser feita. O núcleo estratégico da Dilma é praticamente o núcleo estratégico do Lula. Sim, mas olha, é um governo de continuidade, é o mesmo partido político, quer dizer, você muda, alguns mudam de cargo, alguns saem, outros entram. Por que eles haverão de fazer uma reforma que o Lula não fez? Porque agora voltou o Palocci. Tá? Então o Palocci ficou no limbo todo esse período. O que aconteceu com ele foi praticamente um milagre ter se recuperado, enfim, da denúncia, do escândalo. Mais ou menos. Que vitimou. Olha, no Brasil, você não teve ainda um caso de alguém que tenha se recuperado totalmente disso. Zé Dirceu é o caso mais recente, mas a gente teve outros no passado, tá? O próprio Ibsen Pinheiro, enfim, se é verdade ou não o escândalo, mas deixou de ser um deputado importante. Lá atrás o Fiuza, enfim, vários outros, Robertão. Quer dizer, todos eles foram vitimados por algum tipo de escândalo e denúncia e nunca conseguiram se recuperar. O Palocci é um verdadeiro fenômeno nesse sentido. Agora, o tempo foi longo também. 5 anos de geladeira. Outro motivo fundamental para que as reformas sejam feitas é que não dá para adiar mais. E, evidentemente, a Dilma Rousseff tem consciência disso. Ou você faz por bem ou você faz por mal. Claro, tem que fazer. Fazer por bem é dizer, olha, vamos ter um problema lá na frente, a gente não está sofrendo pressão agora, então vamos fazer, não foi feito dessa maneira. Qual seria a primeira reforma? Primeiro, vamos começar assim, talvez pelo final. Qual não seria a primeira reforma? A tributária, porque ela gera muito conflito. Tá? O governo, eu acho que talvez ele até evite o nome reforma, porque o nome reforma ele carrega uma barganha política muito grande. Quando um partido que tem poder, tipo um PMDB, ouve, olha, o governo quer uma reforma, vai dizer, então o governo está muito interessado. Se o governo está muito interessado, eu vou vender caro. Então, eu acho que talvez não seja nem por aí a negociação das mudanças que vão acontecer. A primeira é regulamentar a reforma da Previdência, foi feita em 2003. É isso. Agora, se aquilo ali for feito, que não é uma reforma constitucional, já será um grande avanço no Brasil. Será um grande avanço. Essa reforma foi tentada várias vezes e ela nunca andou. E há um reconhecimento de Palocci e companhia de que se eles tivessem feito em 2003 a regulamentação, hoje já teria passado 7 anos e os efeitos já começariam a ficar no horizonte. Eu não sei se houve vontade política, mesmo quando foram enviados projetos e tudo, eu não sei se houve vontade política. Houve uma tentativa, mas a reação... Vamos pegar o governo Fernando Henrique. Fernando Henrique tentou fazer uma reforma da Previdência, mas a reação foi tão absurda, foi tão grande, que eles recuaram. Assim como a reforma trabalhista. O governo Fernando Henrique tentou fazer. O Fernando Henrique tentou fazer e o ministro do Trabalho, Fernando Henrique, teve a má ideia de anunciar a reforma trabalhista no dia 1º de maio. No dia 2 ele retirou a reforma. Entendeu? Tal a reação. Toda a condução política do dia a dia disso é complicada. Olha, eu acho que o governo Dilma tende a tentar aprovar um aumento do tempo de contribuição para aqueles que ainda vão entrar no sistema, para aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Mas por aí, viu? Seria algo não conflituoso. Por aí. Seria algo não conflituoso. Ou alguma coisa do tipo colocar um limite. Você marca parâmetros já, você fica com uma economia previsível. Isso. Você tem um horizonte razoável. Muito sentido, mas não importa. A expectativa do efeito conta nesse caso. É isso. Agora, você criar um horizonte razoável é o que precisa ser feito. Na área da Previdência política, é isso. Gente. A reforma política, eu acho que ela fica fora, digamos assim, você tem reformas que tem mais ou menos um consenso. Tem que mudar um pouco alguma coisa de tributo, a Previdência tem que contribuir mais tempo. Agora, qual o consenso todo da reforma política? Não existe. Mas as outras também não têm um consenso. Todos os deputados, todos os parlamentares defendem essas reformas. Vamos pegar a tributária. Todos são a favor, mas cada um tem a sua. Mas a tributária eu queria falar duas coisas, quer dizer, 2 pontos de vista. Tem um ponto de vista, quando você fala reforma tributária, quando você está no governo,
significa o seguinte: como nós vamos dividir o butim? É isso mesmo. Quando você fala em reforma tributária fora do governo, ou seja, nós como cidadãos, a gente quer dizer o seguinte: como é que eles vão aliviar os tributos que a gente paga? É isso, são os dois aspectos. São os dois. Agora, o problema é que muito pouca gente, quer dizer, essa pressão nossa tem sido muito pouco sentida na Câmara dos Deputados e no Senado. E a pressão dos municípios, dos estados da União tem sido muito grande. Mas só que aí entra a questão de quem vai perder o quê. Os municípios, por exemplo, recebem 17% do bolo tributário. É absurdamente pouco, porque o município é o ente federado mais próximo da população. Mas olha, há maneiras tirar da onde? Infraconstitucionais e mais simples de você, por exemplo, tirar o peso, a perversidade da nossa estrutura tributária das costas do contribuinte final, do mais pobre. O problema é que ela no consumo. Ela no consumo, então, ela não é na renda. Mas isso você pode tentar resolver por medidas simples também. Olha, uma grande reforma. Uma ideia razoável, teoricamente razoável, é o seguinte: aumenta a base e reduz a alíquota. Entende? É uma ideia. Agora, a questão também é o seguinte: quais são as grandes reformas realmente que o país precisa? E que, se ele não fizer, ele, enfim, entra a ladeira abaixo. Quer dizer, também não existe muito isso. Você tem várias mudanças microeconômicas que precisam ser feitas. Você precisa criar um ambiente regulatório mais favorável à iniciativa privada, tem que dar continuidade a isso. Mas isso não entra, digamos assim, no rol de reformas constitucionais. Mas, olha, para ser rigoroso, você tem que reconhecer que o sistema político nosso precisa de uma reforma e precisa urgentemente. Não é que o Brasil vai acabar se não tiver uma reforma política, mas tudo isso caminha de mal para pior. Precisamos aperfeiçoar. Mas o tema da reforma política é interessante porque é o seguinte: você já tem hoje o PT defendendo, vamos pegar o sistema eleitoral que é crucial nessa história. Isso. O PT defendendo o voto em lista e o PSDB defendendo o voto distrital. Ou seja, você já partidarizou completamente antes de dar a largada no tema. Sendo que a boa solução está no meio. Quer dizer, quando você olha a trajetória mundial, muito dificilmente você adota um distrital estando no sistema proporcional que é o nosso. Tá? Não é muito factível do ponto de vista da realpolitik, realmente, porque os políticos ficam com medo de perder o mandato. Tá? Agora, sei lá, isso pode inviabilizar completamente qualquer mudança no sistema. E é o que tem inviabilizado, porque nós esperamos que mudem o sistema aqueles que se alimentam dele. Esse é um problema. Talvez uma constituinte específica para a reforma política faça sentido. Olha, começa a tremer quando você fala em constituinte específica. Não já existe uma pressão muito grande. Pois é, mas pode saber que essa ideia vai crescer agora. Mas a sociedade... ela vai ser partidarizada. É um risco, né? Não é um risco, não, é uma realidade. Tudo vai ser partidarizado. O problema é quando fica extremado demais. Mas se ela tiver objetivo específico e imutável, não tem como. Você pode aprovar, sim. Uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, por exemplo, essa coisa da volta da CPMF, que seria uma reforma, seria um imposto a mais. Ou então é generoso hoje de chamar de reforma. Ou então, professor, a volta da CPMF é uma prova de que a reforma tributária não mas anda mesmo. Tem vários indícios da dificuldade de fazer isso. Primeiro, a Dilma não defendeu. A Dilma é o presidente que entra. A presidente que entra. O Lula, que é o presidente que sai, defendeu, ou seja, não tem impacto nenhum. Segundo, os governadores se posicionaram, mais governadores a favor, menos contra, mas governadores contra a volta se posicionaram. E um governador em particular que se posicionou a favor já mudou de opinião, que é Eduardo Campos. Então isso é muito sintomático. É importante. Quer dizer, isso significa que ele está sentindo pressão para que isso não seja feito. Claro, a sociedade tributária já não dá mais para aguentar no Brasil. É isso. Agora vamos pegar a outra reforma, que seria necessária, a reforma trabalhista. Ela está na gaveta, ela está engavetada, ficou engavetada no governo Lula e estará engavetada no governo Dilma. Eu duvido que ela... Esse é o problema. Agora, o Lula, quando era candidato, ele dizia: não conheço nenhum candidato que tenha mais condições de defender a reforma trabalhista do que eu, que sou um líder trabalhista. Pois é, só que... Não, mas no começo ele cogitou e retirou a conversa. Ele mudou de conversa. A CLT é o fim para o PT. Agora, uma coisa que foi falada na campanha eleitoral, inclusive a própria Dilma defendeu, você diminuir, desonerar os impostos da folha. Sim, porque todos sabem que o impacto imediato disso era aumentar a contratação formalizada. Tá? Esse seria o primeiro passo, porque hoje a nossa lei trabalhista é um empecilho para você contratar um empregado. É um negócio impressionante o peso que a folha de pagamento tem numa empresa. Praticamente você multiplica por 2 um salário. O Brasil é curioso. O Brasil tem um vale muito grande comparando qualquer país do mundo de empresa média. Você consegue ter muita empresa pequena e o número normal de empresas grandes. Empresa grande consegue pagar esse custo, a empresa pequena não tem esse custo. Não consegue. Quando ela começa a se formalizar, você tem uma taxa de falência muito grande. Não aguenta. A pequena e média empresa não aguenta essa lei de jeito nenhum.
Bom, vamos continuar esse papo na terça-feira que vem, porque o tempo, mais uma vez, se esgotou.